Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Galvão e este é o Globo Goleada TV. Vamos falar de esportes? E hoje eu vou falar de dois temas: a arrogância dos treinadores vencedores e também vou fazer uma denúncia sobre a arbitragem na Libertadores. Fique aí que eu te explico já já, hein? Na semana passada, o Vanderlei Luxemburgo assumiu na Fox Sports que durante um tempo ele andou nas nuvens. Em outras palavras, se sentia melhor do que os outros. Lá atrás, nos anos 90, o Tele Santana também dizia algo semelhante, não em relação a si próprio, mas quando ele ia falar do São Paulo. A bola da vez, agora, é o português Jorge Jesus. Veja o que ele falou no domingo, após o título da Supercopa. Mais um título que este time ganhou, e por isso, volto a dizer, porque é que o Flamengo, em termos de objetivos, está noutro patamar. Volto a dizer, em termos de objetivos, está de outro patamar. Eu acho que falo português. Fundamentalmente, aquilo que eu tento passar aos meus jogadores é as nossas ideias. São ideias diferentes? São. Mas não é só no futebol brasileiro. Quando estava na Europa também era diferente. Sinceramente, achei que o Jorge Jesus só piorou as coisas. Por que o Flamengo está em outro patamar que o Atlético Paranaense, por exemplo? Qual patamar está o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, o Santos e o Inter? O Flamengo ganhou algo que eles não estejam disputando? Estadual? Libertadores? Brasileirão? Vamos combinar que Recopa e Supercopa do Brasil valem tanto quanto os amistosos da seleção brasileira. Pelo menos aqui no nosso país, tradição zero. Muita gente nas redes sociais anda dizendo: o Jesus é arrogante mesmo. Ok, e daí? Tá errado, mordeu a mosca azul que os dirigentes do clube já tinham mordido no final do ano. O Flamengo quer ser diferente? Diga não a Libertadores, por exemplo, peça mais dinheiro para disputar a edição. Pedir uma fábula para a Globo é fácil, eu quero ver peitar a Comebol. E isso eu digo não só para o Flamengo, como a todos os clubes e atentos. Jesus disse que tem ideias diferentes e que são diferentes não apenas no Brasil, mas na Europa também. É a opinião dele. Só que eu fico me perguntando o que o Mourinho teria a dizer sobre isso. Ou o Fernando Santos, técnico de Portugal, campeão da Europa. Se Jesus é diferente em termos europeus, porque nunca saiu de Portugal. Só hoje na Premier League a gente tem o Mourinho e também o Nuno Espírito Santo. Me arrisco a dizer que o Jorge Jesus não é e nunca foi o melhor do seu país, mesmo sendo 8 anos mais velho do que o Mourinho e também tendo vencido 3 vezes o título nacional com o Benfica. O que ele revolucionou? Na semana passada, o filósofo e professor Manuel Sérgio, em entrevista ao meu amigo Maurício Noriega, no Globoesporte.com, disse que o Jesus é um especialista numa nova ciência e que, taticamente, é um sábio. Super considero o professor Manuel Sérgio, como super considero o trabalho que o Jorge Jesus desenvolve. Ele é o melhor treinador no Brasil? Acho que sim. Transformou o futebol do Flamengo? Sim. Trouxe um frescor ao nosso futebol? Sem dúvida. O Flamengo é o melhor time do país, talvez do continente. E eu já disse aqui nesse canal que o clube pode fazer ainda mais história. Porém, ganhar a Libertadores, por exemplo, pode não ser tão fácil como o Jorge Jesus anda imaginando. E aí eu vou entrar no meu segundo tema. Eu recebi uma ligação de gente do mundo do futebol nesse final de semana, figura experiente de bastidores, e ele me disse que os clubes brasileiros devem botar a barba de molho na Libertadores e nessas competições internacionais organizadas no nosso continente. Apesar de o presidente da comissão de arbitragem ser o brasileiro Wilson Seneme, os paraguaios, porque a sede é lá, os argentinos, porque ainda mandam na Comebol, e os uruguaios, que também tem gente muito forte dentro da comissão, fazem coisas que, segundo ele, afrontam a nossa inteligência. O time brasileiro vai jogar no Paraguai e a Comebol escala quem? Um juiz sem histórico, sem nome como Alexis Herrera,
que é novo, sem expressão e que a própria Conmebol tentou justificar a sua indicação, mandando depois para apitar Argentina, já classificada, e Brasil no pré-olímpico. Me disse esse meu amigo, me disse essa fonte, quero ver apitar um Brasil e Argentina com as duas equipes precisando do resultado. Se fosse jogo de vida ou morte para as duas equipes, iam mandar um colombiano que foi para a Copa do Mundo ou então um uruguaio já com experiência. E quando joga no Brasil, mandam o que tem de melhor, como o Néstor Pitana, por exemplo, na semana passada, um árbitro argentino que apita a final de Copa do Mundo e não apita a falta, apita as consequências do lance. Se um jogador cai com a mão no rosto, ele apita a falta, porque se o jogador fez isso é porque foi atingido. Ou seja, o fraco se deixa impressionar e ser pressionado. E o que é melhor, quando vem aqui no Brasil, não se deixa levar pela torcida. A minha fonte, inclusive, acha que os clubes brasileiros deveriam ter gente no dia a dia da Conmebol. A CBF deveria fazer esse papel, não para levar vantagem, mas para tentar minimizar, diminuir a interferência das outras confederações. Outra coisa, ele me deu uma sugestão que, olha, é até para a gente pensar. Os clubes deveriam ter em suas comissões técnicas um integrante que saiba de arbitragem, que faça a leitura de como o juiz apita, o que passar aos seus jogadores. E realmente tem tanto integrante na comissão técnica hoje em dia que um deles podia fazer esse papel, porque infelizmente o árbitro faz parte do jogo. E se a gente for pensar, desde 2001 nós não temos um bicampeão de Libertadores. Por que será, hein? O último foi o Boca Juniors, que aliás naquela ocasião eliminou o Palmeiras na semifinal com um erro grosseiro do árbitro paraguaio, Ubaldo Aquino. Não sei se vocês estão lembrados, um pênalti no Fernando não marcado. Clamoroso do goleiro no jogo de ida lá em Buenos Aires. Estar com a confiança lá em cima ajuda, mas não garante. O Corinthians, por exemplo, era o campeão do mundo em 2013 e foi prejudicado pelo Amarilla no Pacaembu. Todo mundo lembra muito bem dessas histórias. E anos depois, o Julio Grondona, ex-presidente da Associação de Futebol da Argentina, confessou que ele articulou aquela escalação. O Cruzeiro, em 2018, de novo contra o Boca, foi prejudicado. Enfim, Libertadores é outro patamar, para usar uma expressão da moda. E quem acha que isso tudo é viagem, eu sugiro que leia o Submundo do Futebol, Confissões de um Manipulador de Resultados. Ele é escrito em primeira pessoa por Wilson Peromal. Você nunca mais verá futebol como antes, eu te prometo. E espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe o seu like e não demore muito para clicar no sino e ficar sempre atualizado. Você também pode falar comigo, sugerir pautas através das nossas redes sociais. Os endereços estão aqui no vídeo e também na descrição. Inscreva-se no Esporte do ClickTube. No sábado que vem tem mais, eu tô de volta, hein? É só chegar. Um grande abraço.